Podemos começar? Podemos, com você, Clarice. Oi, pessoal, boa noite. Prazer receber vocês aqui nesse nosso segundo encontro. Quem teve aqui na vez passada viu que é uma experiência muito bacana, essa que nós começamos a desenvolver aqui no Midrash, a quem eu agradeço, né, pela recepção ao projeto. É um dia muito especial porque estaremos com uma pessoa que eu admiro muito, que, enfim, me orienta meu pensamento em relação a vários temas. E por falar no tema de hoje, na verdade, cada um de nós aqui, de uma certa maneira, já viveu essa experiência de se afastar do lugar em que está habituado a viver. São diferentes graus de experiência, né? Como turista, né? Da gente ir para um lugar que a gente não conhece, ter que se relacionar com pessoas de um universo muito distinto do nosso, e existe a condição mais extrema, que é não você partir para conhecer o outro, mas ter de partir e muitas vezes sem poder voltar, que é a condição dos refugiados, é um fenômeno que tem tomado, né, o nosso mundo desde o final do século passado, né, com migrações, massacres, conflitos, que esbarram em muitos empecilhos culturais, linguísticos, difíceis de superar. E hoje aqui o Márcio vai abordar esse tema a partir de dois intelectuais. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do Márcio, que eu trouxe escrita para não me atrapalhar, e porque ele já escreveu muita coisa, ele tem uma vida acadêmica e também no mundo da arte e da cultura muito extenso. Então, eu vou introduzir aqui brevemente Márcio Seligman Silva, professor titular de teoria literária na Unicamp. Ele é doutor pela Universidade Livre de Berlim e com pós-doutorado em Yale. Ele foi curador de várias exposições, dentre elas Hiatos, Memória da Violência Ditatorial na América Latina, no Memorial da Resistência, e Marcelo Brodsky, Exílios, Escombros, Resistências, no Museu Judaico de São Paulo. Ele é autor muito premiado, eu vou citar novamente apenas algumas de suas obras. Ler o Livro do Mundo, foi Prêmio Mário de Andrade pela Biblioteca Nacional. O Local da Diferença, Prêmio Jabuti. Ensaio sobre Memória, Arte, Literatura e Tradução. A Atualidade de Walter Benjamin e de Theodor Adorno, que eu tive a honra de resenhar para o jornal. Eu acho, não me lembro se foi JB ou Globo. A virada testemunhal e decolonial do saber histórico, dentre muitos outros. Então, eu deixo vocês com o Márcio, mas dizendo o seguinte: aqui é um momento da gente compartilhar sem ter vergonha. Então, não se acanhe em escrever perguntas e, no final, tirar dúvidas, fazer provocações, porque essa é a hora, ainda mais nesse dia histórico, né? Não preciso dizer nada que nós estamos vivendo no nosso país. Tá bom? Então é contigo, Márcio. Você tem que tirar o seu som. Você tem que tirar o seu som no seu computador. Está dado como bloqueado. Ah, Isso. não? Eu estava bloqueado, eu não estava autorizado a desbloquear, mas valeu, alguém desbloqueou. Obrigado, gente. Obrigado, Clarice. Obrigado, Felipe. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, nesse dia tão especial, como a Clarice falou muito bem. Eu também sou um seguidor da Clarice e fico muito feliz de estar aqui participando dessa série que você está organizando.
Então, como você já adiantou, né, Clarice, eu vou estar falando, o título é Sem Pátria e Sem Chão, Dilemas do Exílio em Flusser e Améry, né? Vilain Flusser e Jean Améry. Eu vou primeiro fazer um pequeno resumo e depois eu vou fazer minha fala para ver se eu consigo ser bastante claro, que essa ideia, como você falou, é conversar, né? Trocar umas ideias aqui. Então, eu vou falar do Vilém Flusser, que, para quem não sabe, ele era um importante intelectual, nascido em Praga, em 1920, emigrou em 40 para o Brasil, fugindo, né, da Gestapo, do Holocausto, e ele vai desenvolver aqui, entre muitas teorias, ele é um grande teórico da escrita, das imagens, da comunicação, ele também vai ter uma reflexão profunda sobre questões de tradução e sobre questões da migração, do exílio. Ele vai desenvolver o conceito de viver sem chão, que é essa ideia de viver bodenlos. Ele escrevia e pensava em alemão, né? Também escreveu em português, em francês, em inglês, mas uma das línguas dele era o alemão, né? Uma das línguas importantes no universo flusseriano, né? E viver sem pátria, heimatlos. Tem um porquê também, porque ele estava usando esses termos em alemão, a gente vai ver um pouco isso. E vou falar de um outro intelectual que não veio para o Brasil, que é o Jean Améry, né, que ele nasceu com o nome de Hans Mayer, em 1912, 8 anos mais novo que o Flusser, e ele, na verdade, migrou para a Bélgica, mas também foi profundamente marcado pelo Holocausto. Ele foi preso, sobreviveu a campos de concentração, e ele era alguém que, na contramão da ideia do Flusser, de que temos que, a partir do que a gente viveu no século XX, né, dessa máquina genocida, a gente tem que desenvolver uma identidade que seja sem chão e sem pátria. O Améry fala, não, a gente precisa de uma pátria porque a pátria é aquilo que nos acolhe. Então, eu vou colocar essas duas posições para a gente refletir um pouco a partir desses dois extremos, né? Por uma questão aqui de organização e temporal, eu vou ler o texto, é um texto mais ou menos curto, de umas 7 páginas, e aí a gente, né, conversa com a Clarice, conversa com todos vocês. Então, deixa eu ver aqui, Jean Améry, nascido como Hans Steinmeier em 31 de outubro de 1912 em Viena, foi um escritor e ensaísta austríaco cuja obra é profundamente marcada por suas experiências durante a Segunda Guerra Mundial. Filho de pai judeu e mãe católica, cresceu em uma família assimilada, o que influenciou sua complexa relação com a identidade judaica. Durante o regime nazista, exilou-se na Bélgica, onde se juntou à resistência. Capturado pelos nazistas em 1943, foi torturado pela Gestapo, deportado para campos de concentração como Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen, dos quais sobreviveu. Após a guerra, mudou seu nome para Jean Améry, como forma de ruptura com a cultura alemã e aproximação à cultura francesa. Estabeleceu-se em Bruxelas, onde trabalhou como jornalista cultural e escritor. Sua obra mais célebre, Nos Limites da Mente, Contemplações de um Sobrevivente de Auschwitz, 66, reflete sobre a tortura e o impacto do Holocausto na condição humana. Outros trabalhos notáveis incluem Sobre o Envelhecimento, Discursos sobre a Morte Voluntária, nos quais explorou temas como a finitude, o sofrimento e o suicídio. Améry é reconhecido por sua abordagem filosófica e fenomenológica do trauma e da memória do Holocausto. Ele rejeitava qualquer tentativa de reconciliação fácil com o passado, insistindo na preservação da memória como forma de evitar que os horrores se tornassem abstrações históricas. Em 17 de outubro de 78, aos 65 anos, tirou a sua própria vida em Salzburg, Áustria, encerrando uma trajetória marcada por reflexões profundas sobre a existência humana e os limites impostos pela violência. Como Primo Levi e tantos outros sobreviventes do Holocausto, ele acabou tirando a sua própria vida. No Brasil, a obra de Améry, publicada é Além do Crime e Castigo, Tentativas de Superação, traduzida por Marijane Lisboa. Este livro, originalmente intitulado Jenseits von Schuld und Sühne, Bewältigungsversuche eines Überwältigten, de 66, reúne ensaios nos quais Améry reflete sobre sua experiência como sobrevivente do Holocausto e aborda temas como culpa, memória, superação em um contexto pós-guerra. Inscrever o desamparo. Jean Améry, portanto, quando distribuía panfletos resistentes na Bélgica, ocupada pelos nazistas, foi preso e torturado pela Gestapo. Mais de 20 anos depois, em seu texto A Tortura, um texto que
tem muito a ver, a gente está lendo isso também, infelizmente, na América Latina, porque também tem muito a ver com a gente. Então, nesse texto, A Tortura, ele tentou significar aquilo que portava dentro de si, sem poder nomear. Contra Hannah Arendt, ele escreveu então que, eu cito a Merri, não se deveria falar de banalidade quando o acontecimento nos desafia de forma extrema, pois aí não há abstração possível e nenhuma imaginação se aproxima da realidade. Fecha aspas. Sua conclusão é precisa. Cito novamente, a chamada realidade cotidiana, mesmo na vivência imediata, não passa de uma abstração codificada. Na vida, só em raros momentos nos encontramos frente a frente com o acontecimento e a realidade. Fecha aspas. Na fortaleza de Brandonk, onde ele foi torturado, ele aprendeu na carne o conceito de desamparo. Eu cito então do texto A Tortura. A primeira bofetada torna o preso consciente do seu desamparo e já contém em germe tudo o que sofrerá mais tarde. Podem me bater no rosto, percebe a vítima, em mudo espanto e, finalmente, em certeza silenciosa, farão comigo o que quiserem. Lá fora, ninguém sabe o que acontece aqui e não há ninguém que possa me defender. Os que podem me defender não podem entrar aqui. Fim da citação. Esse desamparo absoluto lança o prisioneiro em um local abissal, um inferno na terra, uma cripta que cava nele mesmo uma outra cripta, uma não pertença que o dilacera, cortado do seu lar, Heim, em alemão, condenado ao deserto do real, ele conhece o que significa estar privado, como ele diz, da confiança no mundo. Weltvertrauen, né? Ele diz que ele está sem confiança no mundo. Ele não pode mais confiar no mundo. Como milhões de deslocados nesse século que criou o dispositivo concentracionário e de extermínio, Améry inscreve esse novo e profundo sentido de estar sem pátria e jogado no desamparo e sem a confiança no mundo. Freud, ao formular sua tese sobre o mal-estar na cultura, lançou uma palavra-chave que seria ressignificada pelas radicais experiências biopolíticas do século XX e XXI: o mal-estar, Unbehagen, né? O termo que o Freud usa em alemão é Unbehagen, que também significa o desabrigo, e ele remete também a um outro conceito freudiano também de Unheimlich, né? De Unheimlichkeit, de sentir-se sem pátria, sem lar, sem casa, né? No estranho, no estranhamento, né? Então, poucas vezes a gente pode dizer esses conceitos de Unbehagen e de Unheimlich foi tão bem descrito como nessas páginas do Améry sobre a tortura. O estar sem abrigo é também, na tortura, um estar sem a cobertura da própria pele, que é rasgada. Cito mais o Améry: as fronteiras do meu corpo são fronteiras do meu eu. A superfície da minha pele me isola do mundo externo. Para manter a confiança no mundo, preciso sentir na minha pele somente aquilo que desejo sentir. Fecha aspas. O dentro e o fora são violentamente retraçados, como a fronteira entre Brandon e o mundo também, e apagados, como o limite entre o meu corpo e o mundo. Não constitui nenhuma coincidência que os psicanalistas Nicolas Abraham e Maria Torok tenham descrito a desmetaforização da linguagem, da fala, na cripta da pessoa que se encontra traumatizada. Então, eu recorro aqui, en passant, a esses dois psicanalistas que eles falam que a pessoa que se encontra na cripta do trauma, ela tenta simbolizar aquilo que ela passou, e é como se a linguagem não conseguisse produzir figuras, imagens, metáforas para traduzir essas sensações, né? Então, uma espécie de um achatamento da linguagem, né, que eles falam, né? E eu cito, então, novamente o Améry para a gente pensar sobre isso. Não seria razoável querer descrever as dores que eu sentia nesse momento. Seria, ele coloca entre aspas, como um ferro em brasa nas minhas costas? Ou como se me tivessem enfiado uma estaca na nuca, que seriam comparações, seriam formas metafóricas, por assim dizer, de descrever o que passou com ele, né? Ele fala: uma metáfora sucederia a outra. Rodaríamos em falso em um interminável carrossel de analogias. A dor era o que era. Não há nada a dizer além disso. As características das sensações são incomparáveis, indescritíveis.
Elas marcam os limites da nossa capacidade de comunicação verbal. Fecha aspas. A temporalidade dessa experiência também é, eu uso um neologismo aqui, desloucada. E eu cito a Merri: quem foi torturado permanece como tal. A tortura deixa uma marca indelével. Fecha aspas. Né? É uma descrição do trauma, né? Dessa cripta que fala, né, o Abraham Yetorok. Ao ser reduzido a pura carne, como uma expressão do Améry, né, o torturador porta em si, o torturado, desculpa, porta em si a cisão abissal entre o espírito e corporeidade, que o simbólico nunca poderá religar. Eu cito Améry: sigo pendurado 22 anos depois, ele escreveu 22 anos depois, né, nos anos 60, sobre essa tortura dele. Então, sigo pendurado 22 anos depois, com os braços retorcidos, ofegante e incriminando a mim mesmo. Não existe recalcamento nesse caso. Por acaso se pode esquecer uma marca de nascença? Fecha aspas. Esse renascer para a vida pela morte implicou também em Améry uma condenação à estrangeiridade no mundo. Depois de passar por essa experiência, ele passou a se sentir como um estrangeiro no mundo, né? Ele perdeu justamente essa confiança no mundo. Então, eu volto a citar do texto A Tortura. Se a experiência da tortura deixou alguma impressão, além da de um pesadelo, foi a de um enorme espanto, a de sentir-se estranho neste mundo, impressão que nenhuma comunicação humana será capaz de compensar. O torturado surpreende-se ao descobrir que neste mundo o outro pode existir como um soberano absoluto, cujo domínio se revela como o poder de infligir dor e de aniquilar. Fecha aspas. Então, essa questão desse outro que é capaz de fazer qualquer coisa com você. É como se esse outro sobrevivesse também a essa situação. O sobrevivente passa, portanto, a habitar a estrangeiridade, o medo e a angústia. Essa sensação radical de não pertença, de ausência de confiança no mundo e de estrangeiridade, radicaliza aquilo que havia sido pensado sob o signo da alienação, descrito por vários sociólogos com relação ao capitalismo e o mal-estar na cultura, descrito por Freud. A máquina biopolítica, que produz seres que são constantemente expelidos e reduzidos à carne matável, abalou, desculpa, a noção de pátria, até então pensada como um bem indispensável e fonte dessa confiança no mundo. Na Grécia Antiga, por exemplo, eu lembro, o banimento da pátria era visto como o pior dos castigos. Édipo, matricida e cegado, é condenado ao banimento. Os estrangeiros, diz o seu filho Polinices na peça Édipo em Colono, os estrangeiros devem estar sempre lisonjeando os outros. Ou seja, os estrangeiros estão sempre nesse lugar que é um sem lugar, ele tem que depender dos poderosos. Mas mesmo sendo uma vítima da máquina biopolítica e de sua ação destruidora calcada na ideia de nação e da pátria, Améry não abre mão dessa categoria e acreditou que, aspas, precisamos ter uma terra natal para que possamos prescindir dela. Para ele, terra natal é segurança. Não é porque a inércia reacionária tomou conta do complexo Heimat, né? E aqui o termo alemão é a pátria, né? Mas eu deixo em alemão. Então, não é porque a inércia reacionária tomou conta do complexo Heimat, pensemos aqui nos patriotas entre nós, os autoproclamados, né? Que nós devemos ignorá-lo. Afirmamos de novo, claramente, não existe uma nova pátria. A Heimat é terra natal de nossa infância e juventude. Fecha aspas. Ou seja, não há um suplemento para a pátria, para essa Heimat, um substituto. O ser humano, mesmo assim, afirma o Améry, ele precisa de uma pátria. Mesmo, então, é uma situação que a gente pode chamar de paradoxal. Ele, por um lado, ele reconhece, uma vez perdido a pátria, a gente nunca mais recupera a pátria. Por outro lado, o ser humano precisa de pátria. Então, a gente está numa aporia. Né? Aporia é quando você está nessa situação que você não tem uma solução simples. Então, por outro lado, o Améry sabia que a sua opinião estava longe de ser unânime.
Vamos, então, falar do outro ponto de vista, que é o ponto do senhor Flusser, que eu tinha prometido também. E eu dou o título para essa minha parte, chamado de A Apatricidade como Conquista. Gostaria agora de passar aquele que me parece o filósofo mais interessante quando se trata de apatricidade, Vilém Flusser. Flusser foi um filósofo tcheco-brasileiro conhecido por seus estudos sobre comunicação, mídia, tecnologia e cultura. Nascido em Praga, fugiu do nazismo em 40, se estabeleceu no Brasil, onde viveu por mais de 30 anos. No país, lecionou filosofia e escreveu sobre a interseção entre técnica e sociedade. Como lemos em um pequeno ensaio biográfico dele, sobre ele, né, feito pela saudosa Isabela Maria Furtado Kessler, após a invasão alemã à Tchecoslováquia, o pai de Flusser é preso a seguir e espancado até a morte no campo de concentração de Buchenwald. A mãe e a irmã de Flusser foram assassinados em Auschwitz. Então ele perdeu toda a família na Shoah. Sua obra explora a transformação da cultura escrita para a cultura digital, destacando conceitos como o de incomunicabilidade e o impacto das imagens técnicas. Entre seus livros mais influentes estão Filosofia da Caixa Preta e O Universo das Imagens Técnicas. Nos anos 80, Flusser retornou à Europa, onde aprofundou suas reflexões sobre tecnologia e comunicação. Seu pensamento é uma referência essencial nos estudos contemporâneos de mídia e da cybercultura. De certo ensaio no qual Flusser leva mais adiante a sua filosofia do exílio e a sua teoria do pós-nacionalismo, os temas que nos interessam aqui, é o seu belo trabalho altamente autobiográfico, chamado, é importante eu falar em alemão, de repente alguém de vocês sabe alemão, porque é um jogo de linguagem que ele faz aqui que é intraduzível, Wohnung beziehen in der Heimatlosigkeit, publicado em português, num volume que chama em português Bodenlos, com o título Habitar a Casa na Apatricidade. Eu explico um pouco esse título em alemão. Wohnung beziehen der Heimatlosigkeit. Ele está falando desse morar nessa apatricidade, sendo que esse conceito de Heimat tem essa ambiguidade em alemão, que significa tanto a minha pátria como o meu lar, o que é heimlich, é aquilo que é familiar, mas também é estranho. Todas essas questões que o Freud analisa de uma maneira bastante brilhante no seu ensaio, que tem esse título sobre o Unheimlich, né? Tem publicado em português em várias traduções, né? E é interessante que esse livro, onde tem fragmentos autobiográficos do Flusser, que se chama em alemão Bodenlos, que é sem chão, está publicado em português pela editora Ana Blume com o título Bodenlos. Eles não traduziram. Então, a maioria das pessoas no Brasil, evidentemente, não sabem alemão. Então, eles leem isso como se fosse uma palavra sem sentido. Ah, você já leu Bodenlos? As pessoas falam assim, sem saber o que estão falando. Óbvio, se você vai ler o livro, você vai entender o que é Bodenlos. Bodenlos é o sem chão, o sem fundamento, que é essa teoria que ele desenvolve, como eu falei, a partir da experiência do exílio. Bom, mas continuando meu texto. Então, esse ensaio, né, esse pequeno ensaio, Habitar a Casa na Patricidade, de meados dos anos 80, nele, o Flusser coloca-se como tarefa uma exploração, ele fala, do mistério da minha apatricidade. Ou seja, em alemão, novamente, brincando com as palavras, das Geheimnis meiner Heimatlosigkeit. Porque Geheimnis em alemão tem Heim. E como eu falei, Geheim significa o mistério. Mas a gente sabe que Heim também é pátria e casa. Essa ambiguidade que o Freud explica. Rapidamente, sem querer, né, dar uma aula de psicanálise aqui, por que que tem essa ambiguidade para o Freud? Porque aquilo que nos é mais familiar é aquilo que não é mais estranho. O que que é? É o nosso inconsciente. O nosso inconsciente está dentro de nós, o nosso inconsciente nos constitui, né? Aquilo que nós temos, né, verdrängt, né, recalcados, que nos constitui o nosso inconsciente, é a coisa que nós temos de mais familiar e, ao mesmo tempo, de mais estranho, né? Então, toda essa questão da ânsia, né, da angústia associada àquilo que brota do nosso inconsciente, né? Mas, enfim, fecha aqui esse parênteses de psicanálise selvagem. Então, como eu falei, esse texto, então, ele vai se perguntar, né, sobre esse mistério da apatricidade dele, né? É, Husserl propõe que devemos abandonar as nossas concepções de pátria. Ele nos convida a despir a roupa da nação e a contemplarmos nosso corpo sem o mistério
que, como ele percebe, sustenta toda a ideia de pátria. Como Freud, em seu artigo sobre o Heimlich de 19, Flusser explora a ambiguidade entre o familiar e o estranho, ou seja, entre Heimat e Geheimnis, pátria e o mistério. O próprio, enquanto Heimisch, ou seja, o Heimisch é aquilo que é familiar, o próprio enquanto familiar, Heimisch, só existe como seu avesso, o Unheimlich, que é o estranho. É dessa dialética entre o familiar e o estranho que tanto Freud deduz o nosso sentimento de intimidade, que parece aos outros como algo misterioso e insondável, como também os nossos conteúdos, como eu falei, recalcados no inconsciente, aparecem a nós mesmos como inacessíveis e cheios de mistérios. Se a psicanálise tem como proposta o desvelamento desse mistério, o desvelamento desse Unheimlich, desse inconsciente, mesmo sabendo que esse mistério nos é constitutivo, Husserl, por sua vez, propõe uma crítica radical do mistério e da noção de pátria, dialeticamente determinada por esse mistério. Ele parte de sua própria vida para fazer essa reflexão. Eu cito: sou domiciliado, escreveu Flusser, em no mínimo 4 idiomas, e me vejo desafiado e obrigado a traduzir e retraduzir tudo o que eu tenho a escrever. Fecha aspas. Flusser parte, só lembrando, ele era dessa comunidade judaica de língua alemã de Praga, a mesma a qual pertenceu, por exemplo, o Kafka, né? Então, a primeira língua dele era o alemão, mas saiu de casa, ele falava tcheco. Então, essa situação de Heimlich, Heimlich, era a própria casa também desses judeus praguenses, né? Dentro de casa, eles têm uma língua que é familiar, que fora de casa vira uma língua não familiar, eles têm que falar uma outra língua. Então, essas questões do estranho e do próprio, do familiar, estão ali desde o nascimento, em volta dessa família, né, de judeus de língua alemã de Praga. Então, ele dominava o tcheco, o alemão, o português, o francês, mas o inglês também, né? Ele escreveu em todas essas línguas. E às vezes ele fazia traduções e se autotraduzia. Muito interessante isso, que ele falava que de cada língua ele tirava o que ela tinha de melhor. Husserl parte para essa pesquisa, como Freud também, cruzando filogênese e ontogênese, ou seja, ele discute fenômenos da espécie humana que se refletem e se repetem na história de cada indivíduo, né? Particularmente na sua própria história. Ele mostra como a humanidade, apenas recentemente, se tornou beheimatet, quer dizer, domiciliada, mas também habitante de uma pátria, Heimat, né? A invenção da pátria, em termos da história da humanidade, é uma coisa recentíssima, né? Em outros momentos, Husserl recorda que a noção moderna de patriotismo é um fruto da Revolução Francesa. Se em alguns momentos ele fala que o patriotismo é fruto da Revolução Francesa, nesse ensaio, né, dos anos 80 sobre, né, o morar na patricidade, habitar na patricidade, ele prefere uma visada a partir de uma longuíssima temporalidade. E ele afirma que o patrismo seria uma aquisição derivada do sedentarismo provocado pela invenção da agricultura. Então, quando o homem inventou a agricultura, ele inventou estar num lugar e inventou que aquele lugar que ele mora é o lugar mais lindo do mundo. E o lugar do vizinho, né, não é tão bonito. E aí começou a briga, como aqui os argentinos brasileiros até hoje. Então, nesse ensaio sobre a conquista da patricidade, ele ainda descreve o seu desmoronamento do universo, ou seja, a expulsão de Praga, né, a morte de toda a sua família, como uma rara vertigem. Olha o paradoxo de libertação e liberdade. O mundo dele ruiu. É como se tivesse literalmente caído a casa em cima de todo mundo. Só ele sobreviveu. E ele falou: bom, eu vou ter que me reinventar, mas eu não quero me reinventar novamente associado a alguma ideia de pátria. Eu aprendi que a pátria produz a morte, produz a ideia de que a minha pátria é melhor do que a tua, né? A tua pátria não presta, você é inferior, eu sou superior. Então, a partir de ter sido colocado na máquina de moer carne do patrismo, ele vai inventar essa filosofia da patricidade. Ele vê na Heimat, antes de mais nada, o que ele chama de uma técnica. Como nos ligamos a ela com muitos fios, costumamos sofrer com a ruptura dos mesmos. Nós sofremos. A maioria das pessoas fala: imagina, eu vou abrir mão da minha pátria, eu amo minha pátria. E ele fala: não, tenta se distanciar dela, você vai ver que você vai ganhar em liberdade. Vai ganhar, inclusive, em ética. Flusser transformou esse abandono em conquista. Passou do luto da perda,
toda a sua família foi assassinada pelos nazistas, eu repito, para uma reflexão sobre a sua liberdade e seus ganhos. Ele conclui essa reflexão dando um passo de sua situação de sobrevivente para uma reflexão filo-histórica. O que parece um pequeno passo para um homem é revelado e transformado como um grande passo para a humanidade. Brincando aqui com a famosa frase. Aspas, eu cito ele. Portanto, a partir dessa quebra do sedentarismo, somos todos nômades emergentes. Então ele fala: eu tive essa experiência, eu me transformei num nômade. Eu deixei de ser sedentário. Eu deixei porque explodiram com a minha pátria também. Mas deixei. E descobri, gente, ser nômade é o barato, é a coisa. Trata-se de aprender a romper esses laços obscuros que nos atam a ideia de Heimat. Na sua experiência, ele percebeu que o nosso, eu cito, enraizamento secreto, portanto, Geheimnisvolle, né? Ele fala assim, é algo que a gente nunca tem uma visão clara sobre essa nossa relação com a pátria, porque é algo absolutamente emotivo e algo que passa pelo nosso inconsciente, justamente, né? E que a gente precisa conseguir fazer esse trabalho para cavar, né? E liberar essas raízes para elas começarem a voar para o céu, ser essas plantas que têm raízes que voam, né? Então, na sua experiência, ele percebeu que o nosso enraizamento secreto é, na verdade, um enredamento obscurantista. É a expressão dele, né? Então, a gente acha que a gente está se enraizando, uma coisa muito bonitinha, na verdade, a gente está se enredando de uma maneira obscurantista. Então, a libertação dos lados obscuros que ele propõe, né, e até então considerados como profundos e naturais, leva a uma nova ordem ética. Por que uma nova ordem ética? Libertar-se da ideia de Heimat não significa ser compreendido como uma conquista da irresponsabilidade, ou seja, não estou nem aí para minha pátria, quem é o meu vizinho, quem mora na minha cidade, no meu país, eu não quero saber deles. Não é disso. Antes, a responsabilidade agora passa a ser algo muito mais sério e pensado como fruto de uma escolha refletida. Você passa a se identificar, a construir o comum com aquelas pessoas que têm efetivamente alguma coisa a ver com você, e não as pessoas que, por conta de uma questão de uma fronteira, seriam todos iguais, todos seriam brasileiros, franceses, alemães, etc., né? Então você conquista um tipo ético de estar no mundo, de estar com os outros, e não um tipo patrista, que é irracional, que é, como ele fala, obscuro, é uma coisa que não tem uma explicação, né? É uma invenção da modernidade, uma invenção, a gente pode falar também da burguesia, né? Podemos eleger com relação a quem e a que desejamos ser responsáveis. A solidariedade passa a ser uma questão política, de engajamento com o mundo e deixa de ser uma imposição geográfica nacionalista. Flusser escreve, eu cito: não sou como aqueles que ficam em sua pátria misteriosamente amarrados a seus consórcios, mas me encontro livre para escolher minhas ligações, consórcios, né? Mas me encontro livre para escolher as minhas ligações. E essas ligações não são menos carregadas emocional e sentimentalmente do que aquele encadeamento. Elas são tão fortes quanto elas. São apenas livres. A única diferença é que agora eu me relaciono de uma maneira livre com aqueles que eu sinto meus consócios, meus concidadãos, aqueles com os quais que eu admiro e que realmente têm a ver comigo. Essa libertação das amarras da pátria é tão evidente em Flusser que ele era incapaz de articular a sua identidade ou as suas identidades em termos nacionais. Ele diz com as palavras sou praguense, eu cito ele, né? Sou praguense, paulistano, robionense, porque ele foi depois, quando ele migrou para a Europa, ele foi morar numa cidadezinha na França, que era Robion, e judeu. E pertenço ao círculo de cultura chamado alemão. E eu não nego isso, mas sim o acentuo para poder negá-lo. Também formula de uma maneira paradoxal essa identidade totalmente diaspórica, nômade dele, né? Ele não se diz tcheco, afinal de contas ele nasceu em Praga, não se diz brasileiro, onde viveu entre 1940 e 73, nem francês, onde morou, sendo que morou na França de 73 até 91, quando morreu, né?
e nem alemão, nunca morou na Alemanha, mas ele era do universo da cultura e da língua alemã, né? Seu sentido de pertença passa pelas cidades onde morou e pelas línguas e culturas das quais habitou, não pelos países. Mas essa pertença se dá, a gente pode falar, no salto, né? Que em alemão é tradução, tradução é übersetzen, né? Tem uma ideia de uma passagem para cima, né? E o Flusser, como eu falei, ele era um teórico da tradução, ele usava essa metáfora do übersetzen, dessa passagem para cima, ele também falava que é um überspringen, é um saltar, então, ele ficava saltando entre essas identidades, entre essas culturas, entre essas línguas, né? Em vez de ficar parado, né? Em vez de ficar sentado em cima só de uma dessas culturas, dessas pátrias, né? Trata-se de um salto constante, de uma passagem de uma língua a outra, de uma contínua superação do próprio. Em uma palavra, o Flusser ele vivia nessa tradução, nesse Übersetzen, né? Transposição, deslocamento, deslocamento. Com essa casa multipolar e com a estrangeiridade que essa situação criava para ele no interior de cada uma dessas pátrias, Flusser aprendeu a olhar a Heimat de fora. Ele conseguiu olhar a Heimat de fora. Normalmente a gente só vê a Heimat de dentro. Por isso que a gente fala, eu amo, 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 eu mato. Se vocês verem, todos os hinos nacionais falam de dar a vida pela pátria. O que significa isso? Por que você dá a vida pela pátria, né? Para outras pessoas que você nem conhece, inclusive. Desse modo, ele aprendeu como destruí-la, como destruir essa noção de pátria. Ele olhou ela de fora, ela viu como era horrível, né, esse patrismo que marca nossas sociedades modernas e conseguiu desconstruí-la. Ele nota que o estrangeiro, isso também é super importante, é aquele que normalmente, para sobreviver, aprende o código secreto da Heimat. Então, ele, como um imigrante, né, ele teve que aprender o código, como você tem que se comportar no Brasil, para você conseguir, enfim, ter as suas relações, inclusive profissionais, etc., né? Ao fazer isso, o estrangeiro mostra o quê? Que esse código é um código construído, de regras inconscientes, normalmente, para o nacional, para o nativo, né? Mas que não se trataria, na verdade, de nada especial, insondável, muito menos natural. Toda cultura, apesar de nossa metáfora da cultura ser uma metáfora agrícola, né, como se a cultura fosse algo que nasce do chão, não é. Toda cultura não é natural, é criação, é artificial, é processo, é hibridização, né, do ponto de vista fusseriano. As regras do local, do nacional, sempre são sacralizadas e são reveladas por esse estrangeiro como banais pelo estrangeiro. Então, é por isso que esse estrangeiro vai ser, inclusive, muitas vezes perseguido, porque ele incomoda, né? Ele é o profanador. O estrangeiro profana, porque ele mostra como aquilo que é tão cultuado como único, na verdade, é uma pequena invenção que pode ser imitada perfeitamente. O estrangeiro profana o sagrado. O sagrado, pensar a nação como sagrado. Como eu falei, as pessoas se matam, se sacrificam pelo Estado, pela pátria-Estado, né? O estrangeiro profana o sagrado, ele mesmo é, por vezes, por causa disso, sacralizado e sacrificado. Com sua crítica aos mistérios do nacionalismo que cega, né, esse nacionalismo que cega, os estrangeiros, como a tradução feita criticamente, são agentes da liberdade e são agentes antifascistas para o Flusser. Concluindo, o contraste entre Flusser e Améry expõe uma tensão fundamental na experiência do exílio. Enquanto Flusser via a perda da pátria como um caminho para um novo tipo de existência mais fluida e livre, Améry considerava essa perda uma violência irremediável que tornava o sobrevivente um eterno deslocado. O primeiro celebrou a ausência de um chão fixo como uma condição para a criatividade e a flexibilidade cultural. O segundo lamentou a impossibilidade de restaurar o sentido de pertencimento destruído pela barbárie. Ambas perspectivas iluminam aspectos essenciais do trauma e da reconstrução identitária pós-Shoah. A filosofia de Flusser propõe uma superação do nacionalismo através da circulação e da tradução entre culturas, enquanto Améry alerta para a dor inegável da perda e para a impossibilidade de se reinventar plenamente após a violência extrema. Enquanto Flusser nos convida a abraçar a errância
como uma condição pós-nacional, Améry nos lembra que, para muitos, a pátria perdida permanece como uma ausência insuperável. Juntos, eles iluminam a complexidade do exílio entre a esperança de um novo começo e a sombra de um lar que nunca mais será recuperado. Obrigado pela paciência, essa foi a minha provocação. Eu não estou ouvindo nada, viu, gente? Não sei se vocês estão desativados aí. O Felipe tem que liberar. Oi, Oi, Márcio. agora vem, agora vem. Provocações, né? No plural, né? Porque eu saí anotando aqui, foi um tiroteio de provocações, uma explosão, explosões vulcânicas, né? Porque muitos conceitos ficam abalados, né, dentro dessa Ah, perspectiva. deixa eu falar, Clarice, antes que eu me esqueça, esse texto que eu li para vocês é uma montagem a partir de textos que estão no livro meu que está online. Eu posso pôr aqui o link do PDF. Tem chat aqui? Tem? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, peraí. É um livro que saiu pela editora, inclusive aí do Rio de Janeiro, que se chama Passagem para o Outro como Tarefa, e é sobre a questão justamente do exílio e da tradução. E a editora da UFRJ colocou o livro online. Ele está à venda, mas também está online. Eu não sei se alguém compra um livro que está online, mas, enfim, está aqui o livro. Tá, antes que eu me esqueça. Desculpa, Clarice, pode falar. É, para alguns é um exílio você não ter um lápis, né, para sublinhar uma página. Então, comprar online tira você, às vezes, desse lugar de leitor que precisa ali marcar com a mão, mais forte, circular. São Eu outras posso, relações com o posso te texto. mandar, posso te mandar o livro. Não. Bom, gente, enquanto eu aguardo aí as perguntas de vocês, eu tenho assim, fui fazendo anotações aqui. Eu vou começar por uma questão assim bem simplesinha, é, que é a questão do suicídio, né? Não entrando aí na discussão de pátria, modelos, formas de entender esse vínculo, né, do indivíduo com o seu lugar, mas é esse destino suicida, né? Porque seja de uma forma ou de outra, nesses dois personagens que você teve, mesmo nessa visão que você nos traz do Flüsser, né, com ele resolvendo conceitualmente a condição dele, mas pelo que eu sei, ele teve muitas dificuldades aqui, né, também eh, a palavra é complicada, se adaptar, né? É uma palavra complicada, é esse destino tão frequente também em quem viveu traumas tão profundos e me parece que nenhuma das duas visões, na verdade, mostra um caminho de superação desse trauma, né? Não sei se eu estou equivocada ou não, mas é muito frequente. Você vê, o Primo Levi também teve esse destino, o Stefan Zweig, embora muita gente levante outras questões, né? Mas a situação dele de exílio também foi insuportável para ele, e eu queria ver se você podia falar um pouco nisso, nessa escolha desse corte tão radical com a vida, né? Nem é com a pátria, né? É com a vida. Sim, obrigado, Clarice. Realmente é uma questão que é incontornável quando você está falando dessa escala de trauma, né? E também tem um detalhe, eu não sei se todo mundo aqui sabe, eu às vezes lembro isso e hoje eu não lembrei de falar, que o Flusser, ele não se matou, mas ele morreu num acidente de carro. Foi uma coisa horrível, né? Em 91, o teórico da patricidade e de viver sem chão, ele vai morrer num acidente de carro na primeira vez que ele volta para a cidade natal dele, Praga. Em 91, ele estava indo para um evento no Instituto Goethe. A esposa dele estava dirigindo e aconteceu esse acidente fatal, né, trágico. Ela sobreviveu, mas ele não sobreviveu.
Mas, enfim, não era essa a questão é o suicídio. O suicídio, ele foi defendido pelo Améry, né? Como eu falei, ele escreveu um ensaio sobre o suicídio. Ele teve muitas polêmicas com, engraçado, com o Primo Levi, né? Onde o Primo Levi tentava puxar, né, o trabalho, digamos assim, do sobrevivente como um trabalho, entre todas as aspas, vai, mas humanitário, né, de apresentar esse testemunho como uma maneira de melhorar o mundo para que não se repitam, né, esses genocídios, né, e etc., que a máquina de genocídio, de alguma maneira, né, seja explodida. O Améry, ele falava que o sobrevivente do Holocausto ele tem todo o direito ao ressentimento e ao suicídio. Ele viu o suicídio como uma saída legítima para quem portava essas rupturas, né? Que ele fala nesse ensaio dele muito claro sobre a tortura. Ele fala sobre o sofrimento, a angústia, né? O horror que é você ter esses. É como se ele levasse um cadáver dentro dele, como se ele tivesse morrido já, né? É uma segunda morte, o suicídio de um sobrevivente do Holocausto, né? É uma coisa que, como eu falei, quer dizer, acontece. A gente conhece alguns casos mais conhecidos porque são escritores, mas muitos que não se tornaram famosos também foram por esse caminho, porque não conseguiram conciliar, né, essa vida com esse trauma, essa memória do trauma que, de alguma maneira, continuava puxando eles para baixo, É né? porque a nossa vida também é muito na linguagem, né? E quando você diz aí que essa dificuldade do não nomear, né? Esse conflito que até lembra um pouco o Adorno, né? Quando ele fala, né, do fim da poesia, enfim, de alguma forma, o Uhum. vínculo com a vida passa pela linguagem, né? E parece que esse trauma ele trouxe uma ruptura na relação com o mundo pela palavra, não sei. E não tem a ver. A Eliane quer falar, mas eu só quero rapidamente comentar esse teu comentário. Não. Tem tudo a ver essa ponte que você fez com o Adorno, porque o Adorno, quando, ainda nos anos 40, né, vai falar que fazer poesia, né, depois de Auschwitz é um ato de barbárie, na verdade ele não estava estabelecendo um tabu sobre a arte, mas ele estava falando como a língua foi, né, abalada, derretida por um trauma desse calibre, né? Que acontece, entende? Essa questão que um outro, aliás, né, sobrevivente que se matou também, cujo nome agora eu me esqueci, meu Deus do céu, nascido em Chernovitz. Bom, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas ele falava dessa história, que ele era um poeta, ele era um sobrevivente de campos de concentração, tinha perdido os pais dos campos de concentração. Ai, meu Deus, subiu o nome dele. E ele fala: eu faço poesia com a língua dos algozes que mataram meus pais, né? Então tem esse paradoxo, né? Por isso que fazer poesia depois de Auschwitz é um ato O bárbaro. Porque a Celan, barbárie. né? O Celan? Porcelana, muito obrigado, querida Eliane. Né? Porque escrever poesia depois de Auschwitz, né, significa você portar Auschwitz dentro dessa poesia também, portar todos esses indizíveis, né? Mas fala, Eliane, desculpa, eu me estendi. Não, eu fiquei com uma dúvida. Eu tenho uma pergunta sobre o Améry e outra sobre o Flusser, mas do Améry eu não entendi qual foi a divergência dele com a Hannah Arendt sobre o conceito da banalidade do mal. Isso, eu não Tá? entendi direito. E eu fiquei pensando no Flusser, é o seguinte, essa proposta de apatricidade que assim que é, poxa, tá bom, é muito interessante, muito instigante, mas não é meio isso assim que já é uma pecha que se coloca sobre os judeus que são os eternos estrangeiros nas suas pátrias, não, assim, eu senti uma coisa assim como que eu não quero isso não, porque eu sou brasileira, eu não sou, mas assim, não sei, me deu Eu uma certa entendo, aflição. eu entendo. Eu entendo, Eliane, sobretudo porque eu imagino, eu nunca falei isso para minha mãe, mas eu imagino que se eu fosse falar isso para ela, também talvez tivesse um problema com isso, porque minha mãe ela ainda é nascida na Europa, né? E veio com meus pais fugindo do nazismo em 39, logo antes da guerra, né? E minha mãe se sente super brasileira. Para ela é uma coisa incrível ser brasileira. Para a irmã dela também, para minha tia, né?
fala, puta, que coisa incrível, porque se eu não fosse brasileiro, bom, minha mãe teria acabado no campo de extermínio, né? Minha tia não, porque ela já nasceu aqui no Brasil. Mas então, para ela ser brasileira é uma coisa incrível. E a gente podia pensar, pô, por que para o Flusser, que afinal de contas se salvou aqui no Brasil também, e não aconteceu isso? Bom, porque ele preferiu aproveitar como filósofo, né? Esse deslocamento brutal que ele sofreu para perceber que a partir desse deslocamento, desse exílio terrível que ele foi obrigado, né, desse deslocamento forçado que ele foi obrigado a se submeter, né, ele, ao invés de construir novamente uma pátria, ele percebeu que ele poderia ter um grande ganho se ele aprendesse a viver sem pátria. Não estou falando que todo mundo tem que pensar como Flusser, mas esse foi o percurso do Flusser. E se a gente pensar no que ele fala da pátria, ele tem razão quando ele fala que tem coisas ali que são loucas na pátria. Mas, como eu falei, as pessoas se matam pela pátria. E muitas vezes é uma loucura você se matar pela pátria. Imagina os soldados nazistas que se mataram pelo nazismo, se mataram pela pátria, né? Milhões, né? E, então foi isso, foi essa situação dele. Ele tem um pequeno texto, né, que se chama A Ponte. Não sei se você conhece esse texto, né? É um pequeno texto autobiográfico, né? Onde ele descreve uma pequena cena doméstica da infância dele, né? O que importa nesse texto é que ele está num local deslocado, onde tem um acidente, que um cachorro ataca uma pessoa, e ele vê nessa distância, né? E ele fala que, a partir da distância, a gente tem que aprender a ver o mundo criticamente. Então, ele fala: eu quero continuar nessa ponte, né? E como ele vivia entre as línguas, ele também se recusava a ter só uma língua, assim como ele se recusava a ter só uma pátria, né? Viver nessa deriva, nessa diáspora. Aí você fala, puxa, isso é uma coisa judaica e os judeus são criticados por isso. Pois bem, mas o Flusser vai valorizar isso. Ele vai ver que esse judeu, que é chamado de alguém sem pátria, isso que ele fala, é o estrangeiro que aprende muito bem a dominar a língua pátria e que depois vai ser criticado, vai ser sacrificado por ser alguém considerado que está, de alguma maneira, profanando a pátria, né? Porque ele, essa pessoa que sabe desmontar a pátria, né? Essa foi a trajetória, como eu falei, histórica e teórica dele. Por isso que eu falo, é um pequeno passo para um grande passo para a humanidade, que ele criou uma teoria, uma filosofia a partir dessa história dele, né? Então, Agora, mas, um minutinho. Mas essa proposta, isso é uma proposta, é uma experiência individual. Mas ele levar isso como uma proposta coletiva ou ele só está narrando a experiência pessoal não, dele? ele está fazendo uma desconstrução da Conceituação. pátria. Ele faz uma desconstrução da pátria. Então, se você lê o Boden-Loos, você vai lá ver esse capítulo, né? Ele é uma teoria que ele gostaria que todo mundo aprendesse a conseguir desconstruir esse seu patriotismo, né? E em momentos de patriotismo doentio como o nosso, é interessante. Eu acho que é interessante a gente conseguir pelo menos pensar criticamente essa ideia, né, desse patriotismo, desse patrismo, como ele fala também muitas vezes, né, para enfatizar esse elemento quase sagrado que tem nessa relação do indivíduo com essa ideia de uma pátria, né, como uma É, entidade. porque a pátria tende a Não, essa homogeneização, né? Como se, por exemplo, os É. indígenas são diferentes, então eles não são pátria, né? Enfim, é esse processo aí que é tão difícil na cultura brasileira, que se apresenta miticamente tão gregária, tão é, múltipla. É. exatamente, Clarice. O Benedict Anderson, não sei se vocês conhecem esse historiador inglês, britânico, já falecido, ele tem um livro que é sobre a formação do Estado-nação na modernidade, né? Que chama Comunidades Imaginadas, o livro. Um livro muito bonito, um ensaio belíssimo, né? E ele fala uma coisa muito interessante. Para você construir uma nação, normalmente você pensa que é importante você construir, então, né, uma história, os heróis, não sei o que lá. Não, tudo isso é importante, mas mais importante que isso é o esquecimento. Você tem que produzir o esquecimento, porque a nação é uma coisa tão artificial, você tem que fazer esquecer de tanta coisa, porque é um mundo de outras coisas que não podem mais ser. A nação só pode ser uma coisa, a nação é monolíngue, né? E o Flusser é plurilíngue, né? O Flusser é a favor da diferença, né? Então, ele nota como o processo... O Foucault, ele estudou isso, né? Ele nota como
na Inglaterra do século XVI, as guerras internas que aconteciam dentro da Grã-Bretanha, os próprios políticos da época falavam: vamos utilizar aqui na Inglaterra os mesmos métodos que a gente usa nas nossas colônias, ou seja, exterminar os outros. Todos os países europeus foram construídos também com morte, né? Não existe nação natural porque não existe, é tudo cultural. E para você unificar um país, você tem que destruir os outros. A gente mais ou menos sabe disso com relação a Portugal, Espanha, mas Itália, Alemanha, todos os países foram assim, né? Então, a nação, ela é uma história produzida por morte e esquecimento, né? E aí você constrói, evidentemente, os seus heróis, os seus locais de culto, né? Toda essa coisa misteriosa, justamente, né? E que está associada a essa coisa sagrada, né? O sacro e o pátrio são muito conectados, né? Por isso que se fala em teológico político, né? Existe uma relação muito forte entre a política e hoje em dia isso é hiper manipulado aqui pelos nossos políticos, nem se fala, né? A gente não precisa falar disso porque todo mundo sabe. E só para não deixar de responder, a coisa do Aberrico Arnara, eu passei muito rapidamente, mas é que porque eu acho que isso é importante para ele, que, óbvio, a Hannah Arendt, ela conseguiu emigrar da Europa, né? Ela foi para os Estados Unidos, não teve essa experiência de campo de extermínio e campo de concentração. É evidente que o conceito dela de banalidade do mal, ela não quer dizer que um campo de concentração, a dor que alguém sente ali é banal, etc. Mas eu citei isso porque eu acho interessante o ponto de vista de alguém que é um sobrevivente. Ele fala: para mim, não teve nada de banal que eu vivi ali. É uma coisa horrível. Então, não dá para falar de banalidade de mal, porque o mal não tem nada de banal, né? O mal é uma coisa que é de uma dimensão absurda, né? Porque ela te destrói, né? Ele fala essa sensação de estar na mão do outro que pode fazer qualquer coisa com você, né? Então, isso não é uma coisa banal, isso é uma coisa. Enfim, é o ponto de vista do sobrevivente se opondo ao de uma filósofa que saiu da Europa e viu as coisas. Ela vai falar isso a partir do julgamento do Eichmann, né, vendo aquela figura que é uma figura idiótica, falando: pô, esse cara aqui matou 1 milhão de pessoas. Banalidade do mal, né? Quer dizer, esse idiota burocrata fez isso. É um outro ponto de vista, né? Obrigada. Nada. Obrigado a você pela pergunta. O Márcio, está na nossa hora de nosso encerramento. Eu fiz 1.000 anotações aqui, não dá, né? Como eu sempre, muitas vezes nesses encontros, quando eles são muito ricos, sempre vem aquela imagem da Sherazade, né? De se 1.001 noites me dessem, né? Porque realmente a conversa ia ser muito boa e longa. Parece que você conversou com o Felipe da possibilidade de ficar uma semana, eventualmente, online nessa conversa. Pode ficar tranquilo, por mim não tem problema. Prazer. E aí a gente avisa quem não pôde ir, porque eu sei que muita gente ficou grudada na televisão hoje, Ah, sim, hoje foi um com os dia exatamente. comentários, né? E alguns comentários aflitivos, né? É, meu Deus, ainda há quem defenda, né? E olha, é a primeira vez que eu estou tendo oportunidade, em tantos anos aí metida em projetos culturais, de ter a oportunidade de ter você participando. Isso é muito bom. Eu tenho certeza, o pessoal do Midrash, eu sei que está muito feliz e, e vamos cavar outras oportunidades. Eu te agradeço muito, são muitas inquietações. O bom são os paradoxos de que você tanto falou, né? A gente vai com ele, né? A gente encerra, mas continua, não é isso? Perfeito, E, combinadíssimo. é, muito obrigada ao Midrash, a você e a todos que estiveram aqui. Valeu? Obrigado, gente. Boa noite, Tchau. valeu. Beijo, tchau. Bora.